This call is now being recorded. Deixa eu me ajeitar aqui na câmera, que eu tô... Não achei meu suporte. Bom dia a todos, todas e todes. Queria agradecer muito a presença, as inscrições, né? A gente tem um público cativo aqui. Para quem não me conhece, eu sou a professora Lívia Silva. Eu sou professora efetiva do Instituto de Ciências da Educação, da Faculdade de Educação. Essa é uma atividade do projeto de extensão de inclusão sociodigital e educação básica. É um projeto voltado para professores de educação básica e os nossos discentes da graduação, né? É um projeto desenvolvido pelo LabInv, que é o nosso grupo de estudos e pesquisa. Eu queria agradecer muito a presença aqui da Jéssica, da Julie, da Euseli. Agradecer, são alunas, né, discentes que compõem o LabInv, e o LabInv ele só existe porque tem o apoio, a colaboração, a contribuição e uma construção coletiva com os alunos. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa disso. Então, quero deixar aqui demarcado os meus agradecimentos, toda a minha gratidão. Agradecer mais uma vez o aceite do professor Marcelo Pacheco. Ele esteve na nossa mesa de abertura do projeto e hoje vai estar conversando com a gente, né? Desenvolvendo aí uma oficina que é sobre o Google Forms. Ele vai se apresentar adequadamente. Hoje, assim, é um ambiente mais informal, né? E queria que você ficasse à vontade, Marcelo, dizer que o LabInv agradece demais, né, essa colaboração e que você seja bem-vindo, que a gente possa ter uma manhã muito proveitosa, tenho certeza que será, tá bom? E aí eu me despeço por enquanto, deixo você à vontade para desenvolver a oficina, tá bom? Obrigada. Obrigado, Lívia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aqui assistindo. Para quem vai assistir essa gravação também, eu não sei que horas você vai assistir, mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Né? Eu vou tentar rapidamente me autodescrever, né? Eu sou um homem branco, gordo, eu tenho cabelo castanho, enrolado, ele está preso. Eu estou vestindo uma camisa cinza e estou aqui num espaço muito colorido, com muitos livros, com muitos bonecos das minhas coleções, ao fundo, e uma parede branca. Bom, então, feito isso, eu quero dizer que eu estou super à vontade, Lívia. Eu tenho muitas pessoas conhecidas aqui nesse espaço, né? Alunos e alunas aí que passaram por mim e que eu tenho um carinho muito grande, que fazem parte da minha trajetória, da minha história com a universidade, mesmo antes de ser professor, quando lá em 2017, 18, 19, eu ainda era pesquisador do mestrado e estava desenvolvendo práticas ali com as turmas desses alunos, e já havia sido muito bem acolhido por eles naquele momento. E quando, no ano passado, comecei como professor da universidade, tive o prazer, né, a sorte de ir trabalhar justamente com esse grupo maravilhoso. Então, eu tenho um carinho muito grande por esses alunos e desejo aí para eles e para todos que estão aqui, todos, todas e todes, uma excelente oficina. Agradeço pelo convite, Lívia, estou sempre à disposição. Né? Os nossos horários, às vezes, eles são um pouco complicados, mas a gente sempre dá um jeitinho, então é um prazer. Sempre que tiver, pode me chamar, que eu vou dar um jeitinho de participar. Eu faço parte do Gestamazon. Eu trabalho lá com uma linha de pesquisa sobre tecnologia, sobre metodologias ativas, e como esse é um tema que dialoga com tantas outras áreas, né, eu tenho trabalhado bastante em parceria com outros grupos, né, como é o caso aqui do LabInv, e aí eu venho e colaboro com um pouquinho do que eu sei. Estou trabalhando também com o GP Forma, professora Isa, lá na Casa de Estudos Matemáticos Online, que é um outro projeto de extensão. Então, digamos que este cenário de pandemia e de ensino remoto tem sido um terreno muito fértil aí para as discussões que eu já venho traçando há um tempinho. Então, é um prazer sempre poder estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei, né? E hoje,
não seria diferente, né? A gente vem aqui para bater um papo, tá? Não é aquela formação, aquela coisa, sabe? Eu quero que a gente se sinta super à vontade também, vocês que estão aí do outro lado, até porque, né, uma das características dessa nossa oficina é ser muito prática. Então, eu espero que vocês aí do outro lado estejam preparados para colocar a mão na massa, né, para a gente mexer no Google Forms e aprender como a gente pode explorar aquela quantidade de recursos que ele tem, né? Então é isso, gente. Eu não vou fazer apresentações muito formais, não, porque quase todo mundo aqui me conhece, né? Vocês só precisam saber que eu sou o professor Marcelo e que a gente vai bater um papo muito gostoso sobre Google Forms aqui nas próximas horas, tá? Daqui para as 2 da tarde a gente termina. Eu tô brincando. Vamos lá, então. Eu queria começar, gente, perguntando para vocês qual é a familiaridade de vocês com o Google Forms, com essa ferramenta, né? Vocês já utilizaram o Google Forms alguma vez? Vocês costumam fazer uso dessa ferramenta ou não, né? Se você já criou formulários ou se você apenas já respondeu, né? Como ele está muito comum, muito provavelmente todo mundo em algum momento já precisou preencher. Acredito que até para fazer as inscrições aqui neste evento de formação, vocês precisaram acessar o Google Forms, mas aí eu quero saber qual é a familiaridade de vocês com essa plataforma. Me digam aí, por favor. Olha, eu vou ler o chat, mas se alguém quiser falar também, ó, Camilo levantou a mão. Pode falar, Camilo. Olá, bom dia, professor. Bom dia. Eu sou o professor Camilo também, dou aula de língua inglesa, e eu tenho precisado bastante da plataforma, porém eu tenho pouca familiaridade, e aí eu tentei fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa, e eu tive uma certa dificuldade, porém eu já conhecia, como o senhor mesmo disse, a gente acaba fazendo algumas pesquisas, inclusive para fazer inscrição aqui, né? Para confirmar nossa presença, a gente teve que fazer o uso da plataforma. Mas, assim, para eu pôr algum material, tenho uma certa dificuldade. E aí a minha namorada, ela é sua aluna, inclusive, ela me informou sobre o ciclo aqui. Aí eu decidi participar justamente para poder aprender mais sobre. Que legal. Que bom, Camilo. E eu acho que a tua experiência, ela é compartilhada com a grande maioria das pessoas, né? A grande maioria das pessoas conhece o Google Forms, né? Já utilizou, mas como respondente, né? Ou para fazer uma inscrição, ou para assinar uma lista de frequência, né? Sobretudo agora, que a gente está sempre falando do ensino remoto, em que a gente está todo o tempo tendo esses processos formativos virtuais. Então, o Google Forms veio a calhar aí para a gente poder fazer um levantamento de frequência, para a gente poder fazer uma inscrição, um evento, né? Então, a grande maioria das pessoas tem essa experiência aí que o Camilo falou, né? De conhecer o Google Forms, de responder aos questionários, mas poucas pessoas já tiveram a experiência de criar formulários nessa plataforma. E mesmo estas pessoas que já criaram formulários, a sua experiência se limita a você criar ali uma página de inscrição, ou você criar uma lista de frequência, né? E a ideia hoje é que a gente possa conhecer o máximo possível das funcionalidades dessa plataforma, né? Entender que para além do formulário de inscrição, para além da lista de frequência, existem várias outras possibilidades que a gente pode fazer utilizando essa plataforma. E ela não é tão difícil quanto parece, tá, gente? Então, a ideia é que a gente possa bater esse papo sobre isso e mostrar para vocês cada detalhe, né, cada recurso, e aí a gente possa, inclusive, ir criando nesse sentido, tá bom? Mais alguém quer falar, quer compartilhar a sua experiência? Eu vi que tem muita gente que colocou aqui no chat, muito parecido também com o que o Camilo falou, né? Mas se alguém quiser falar aqui também, o espaço está sempre aberto, tá, gente? A hora que vocês quiserem falar, é só levantar a mão, interromper, que não tem problema. Vamos lá, então? Professor Marcelo, se me permite. Olá. Tudo bom, professor Marcelo? Bom dia. Perdão, não consegui ainda ligar minha câmera aqui, perdão pela interrupção. Mas, desde já, gostaria de parabenizar, né, pela oficina, e já vou
pedir permissão aqui para a Lívia também, para já te convidar também para participar do nosso projeto. A gente tem um projeto na escola, que é o projeto Google, justamente a gente trabalha com essas ferramentas, fazendo a formação dos nossos professores para uso pedagógico dessas ferramentas, né, das ferramentas Google. A gente trabalha nessa perspectiva também de criação de atividades por meio da ferramenta Google, do formulário, e desde já eu já te convido para replicar essa formação aos nossos professores também, né? Eu tenho certeza que vai ser uma manhã realmente muito proveitosa e agradeço também a oportunidade, né, de estar participando aqui também, aprendendo junto, né? Obrigada. Eu que agradeço, Cleonice, primeiro pela tua participação, agradeço desde já pelo convite, e aí eu vou deixar no final o meu contato aqui também, e aí a gente vai podendo amadurecer isso, que para mim é sempre um prazer compartilhar isso com os meus colegas professores. Eu também sou professor da educação básica, né? Além de atuar na UFPA, eu também sou professor da SEMEC, então eu sei realmente o quanto nós somos carentes desse tipo de formação, sobretudo agora, né, que a gente está virtualizando tudo e querem que os professores deem conta de todos esses processos. Então, conte comigo, tá? Então, vamos lá, gente. Para começar, já que a gente vai falar de Google Forms, né, eu vou passar aqui um formulário para vocês, para que vocês respondam. Então, primeiro contato, a primeira experiência com Forms hoje vai ser aquele que a gente já está super habituado, que é de preencher, né, de responder. Então, eu vou colocar aqui o link para vocês agora, no chat do Meet. E, por favor, vocês vão ter aí uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para responder, até porque é muito simples, é só para a gente começar a testar a plataforma, começar a mexer nela aí, tá bom? E aí eu vou, inclusive, compartilhar os resultados com vocês, para que a gente já possa ver como é, né, esse olhar de quem está elaborando. Porque quando a gente responde, a gente não vê as respostas, não vê os resultados, nem nada. Mas quando a gente se propõe a criar, né, enquanto criador de conteúdo no Google Forms, ele apresenta para a gente esses resultados todos muito bonitinhos, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, vamos lá. Respondam aí, por favor. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês vejam como é, né? Isso mesmo. Olha só, essa aqui é a minha página de edição, né? Então, ela parece muito semelhante, né, para vocês. Ela aparece aqui, né? Eu coloquei um banner com o nome, né, com a nossa oficina e tal, né? Coloquei a minha foto aqui também, para todo mundo saber que este Marcelo sou eu. E coloquei as informações referentes à formação de hoje. E criei esse formulário aqui para que vocês pudessem responder. Ele é um formulário introdutório, né? Então são informações muito básicas, até para que eu também tenha esse feedback de vocês, né? De quantos alunos participaram, quem são esses alunos, né? Em que área de atuação vocês estão, se você já criou algum questionário pelo Google Forms, ou se você já usou outra plataforma, ó, além do Google Forms, tem todas essas aqui, que a gente consegue criar formulários, e aí você pode marcar até mais de uma, se você já conhece outras. Qual foi o seu objetivo, né, ao se matricular nessa oficina? Pode ser bem sucinto mesmo. E aí eu peço no final para você enviar uma foto, ou uma imagem qualquer do Google, que nem necessariamente precisa ser uma foto sua, que te represente, tá? Isso aqui é mais para a gente testar esse recurso, que é um recurso novo no Google Forms, né? Que é a possibilidade de você enviar arquivos, né? Até um tempo atrás a gente não conseguia fazer isso. Agora não, agora a gente precisa. Só que, ó, eu não consigo enviar aqui porque, claro, o botão está desabilitado, porque fui eu que criei o formulário, mas para vocês vai aparecer. E um detalhe, você só consegue enviar o arquivo se você estiver logado no Gmail. Então, você não vai conseguir fazer isso anonimamente. Então, isso daqui também é uma forma de você ter um controle das pessoas que estão acessando aos teus formulários. Tá? Então, vamos lá, respondam aí. A gente já tem 2 respostas, 3. Ó, o Google Forms automaticamente vai mostrando para a gente aqui esses resultados. Ó. Então, quando você cria um formulário, ele sempre vai ter essas 3 abas aqui em cima. As perguntas,
onde você pode a qualquer momento editar as respostas dos alunos, das pessoas que estão respondendo ali o teu formulário, e as configurações. A gente vai ver já já como é que a gente organiza essas configurações. Mas agora o que interessa para a gente é ver os resultados. Então, quando eu clico aqui, o próprio Google, ele organiza todas as informações. Então, é uma ferramenta muito interessante, inclusive para quem está fazendo pesquisa, né? Eu usei bastante o Google Forms durante a minha pesquisa do mestrado e pude pegar os próprios resultados que já vêm organizados aqui e inserir na minha dissertação. Então, olha, por exemplo, aqui tem o nome de todo mundo que respondeu. Então, a Jéssica, o Camilo, a Ellen, Carlos, Valneia, Gleice, Claudionor, Margarete, até então, essas 8 pessoas responderam para mim. Tem a área de atuação dessas pessoas, e aí, ó, ele já cria um gráfico para mim. Né? Eu fiz uma pergunta, se você já utilizou, já fez um questionário, né, já criou algum questionário usando o Google Forms. Então, 66%, né, respondeu que não, e 33% respondeu que sim. Então, esse tipo de apresentação aqui, eu super consigo usar nas minhas pesquisas. Então, os dados, eles já são analisados aqui, né, claro, eles já são friamente calculados, e aí você faz uso, inclusive, do gráfico para depois analisar isso, claro, nas suas pesquisas, né, no momento em que você está escrevendo. Esse aqui é um outro gráfico que foi gerado. Das 11 respostas que nós recebemos, olha só que interessante, todo mundo respondeu que nunca utilizou nenhuma dessas ferramentas. Então, isso aqui também é um gráfico que eu posso depois usar para apresentar os resultados da minha pesquisa. Tá? Qual é o seu objetivo? E aí entram dados quali e quantitativos, né? A gente tem aqui dados quantitativos e logo em seguida informações qualitativas, né? E aí eu teria que analisar resposta por resposta para poder fazer isso enquanto composição da minha pesquisa. E aqui as imagens que vocês enviaram para mim. Essas imagens, elas ficam salvas no meu Drive. Então, eu, no momento em que vou criar uma questão como essa, de envio de imagem, eu preciso me certificar de que o meu Drive tem espaço. Né? Então, aqui, como eu estou utilizando... Deixa eu ligar aqui o computador na tomada, senão ele vai descarregar. Como eu estou utilizando a minha conta pessoal, né, esse formulário está na minha conta pessoal, então eu tive que me preocupar para saber se tinha espaço para receber essas imagens. Então, isso é uma questão muito importante no momento em que você está criando. É uma preocupação que a gente precisa ter, tá? Então, é isso. Basicamente, o formulário ele é apresentado, os resultados são apresentados dessa forma, ó. Ele já gerou um outro gráfico aqui. Nessa questão, que é uma questão subjetiva, qualitativa, eu posso quantificar também à medida em que apresentam-se respostas iguais. Então, por exemplo, alguém escreveu educação todo em maiúscula, então ele entende que é uma coisa, e 2 pessoas escreveram educação em minúscula. Então, ele aqui começou a entender que isso é uma categoria. E aí ele já mudou. Antes estava só uma lista com todas as respostas, agora ele começou a quantificar, porque mais de uma pessoa respondeu a mesma coisa que outra. Tá? Então, eu posso ter tanto dados qualitativos quanto dados quantitativos. Tá? Então, até o momento, nós temos 13 respostas. Vou voltar aqui. Keitiane não conseguiu responder. Né? E aí, gente, foi fácil ou foi difícil responder esse questionário? Daiane não conseguiu anexar a foto, talvez porque não está logada, Daiane. Precisa estar logado. A maioria dizendo que foi tranquilo, né? Embora talvez nunca tenham feito essa parte final lá, porque realmente isso é um pouco mais novo, mas não é tão difícil assim. Né? A gente já está acostumado a usar o Google Forms para responder. Hoje, o nosso objetivo é trabalhar na criação. Então, a gente não tem tanto tempo, né? Nossa oficina ela é curtinha, então a gente vai logo seguir adiante, tá? Então, como é que a gente vai fazer agora? Deixa eu voltar aqui. A gente vai começar, eu vou abrir, deixa eu ver se vai aparecer para vocês.
eu vou abrir um formulário em branco, tá? Para que a gente possa ir criando junto. Se você estiver aí utilizando o seu computador, você também pode tentar fazer isso, tá? E conforme eu vou fazendo aqui, você também vai fazendo aí e vai testando, tá legal? Então, eu vou criando cada tipo de questão, vou explicando do que se trata, em que situações a gente pode utilizar, e vocês vão criando também, tá? Tanto pelo computador quanto pelo celular, funciona super bem, tá? Você pode baixar o aplicativo do Google Forms ou você pode usar acessando diretamente no Google, né? Ou lá pelo teu navegador. Ele vai funcionar normalmente e ele vai salvando automaticamente as coisas que você vai produzindo. Então, se acontecer de você ficar sem internet, de faltar energia, teu computador desligar, não tem problema que quando você voltar, o teu progresso vai estar salvo aí. Tá? Então, quando a gente abre, quando a gente clica aqui no Google Forms para poder criar, vou até voltar aqui. Quando a gente chega e vai ter várias opções e tem aqui o em branco, né? Então, a gente começa de uma página em branco. Eu não vou clicar de novo porque eu já criei um aqui, então eu vou no que eu criei. Ele abre uma página em branco, sem informações específicas, ó, você percebe que está aqui, ó, formulário sem título, tudo sem título. Então, ele vem em branco para que a gente possa criar, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é dar um nome para o nosso documento. Então, o nome do documento, ele vem aqui em cima, tá? Eu posso usar o mesmo nome que eu dou para o cabeçalho, né? Geralmente, a gente faz isso. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um cabeçalho chamado Formação LabInv. Tá? Criei esse título aqui para o meu trabalho, para o meu formulário. Na hora que eu clicar aqui em cima, você vai ver que ele vai copiar. Ó. Porque a inteligência artificial do Google é tão interessante que ela já vai tentando interpretar as coisas para que você não perca tempo. Então, ó, o título aqui que você criou do teu formulário, o cabeçalho do teu formulário, ele automaticamente é copiado para cá como um título para o teu trabalho. É esse título que vai aparecer lá na tua biblioteca de formulários. Tá? Então, professor, mas eu não quero esse mesmo título. Eu quero dar um outro nome aqui. Não tem problema, você seleciona e faz a edição. Tá? Então, isso não significa que você é obrigado a usar a mesma nomenclatura. Isso é só uma interpretação da inteligência artificial do Google, que subentende que você vai usar o mesmo nome, mas você também não é obrigado. Aí você tem uma descrição do formulário. Geralmente, quando a gente recebe um formulário, né, uma inscrição de alguma coisa, um teste, uma avaliação, uma prova, né, que dá para a gente fazer aqui também, você precisa descrever do que se trata. Né? Você precisa saber se é uma inscrição para um evento, geralmente aqui vem as informações sobre a data, sobre o horário, informações específicas que você precisa ter para preencher as respostas. Em alguns casos, vem aqui informando que quando você está desenvolvendo pesquisa, né, a gente aproveita para transformar isso aqui naquele conhecido termo de livre esclarecido, né? Então, você já coloca as informações que você precisa aqui para esclarecer o participante da tua pesquisa, de que essa é uma pesquisa acadêmica e tal. Então, é neste espaço que a gente vai colocar a descrição, tá? Eu não vou escrever nada aqui, mas no momento em que você estiver criando, você coloca as informações pertinentes ao que você, de fato, vai criar e vai fazer, tá? Gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem tanto escrever no chat, ou vocês podem ligar o microfone, interromper, não tem problema, tá? Eu nem sempre estou olhando o chat, porque às vezes eu estou aqui direto, mas como eu estou mexendo na tela, eu tenho que estar toda hora olhando a tela inicial aqui do Forms, mas de vez em quando eu volto. Olha, Professor? Oi? Com licença. Oi. Bom dia. Bom dia. Está aqui ele perseguindo de novo. É que eu estou fazendo aqui, eu estou lhe acompanhando, só que o meu não ficou, não salvou lá em cima o nome. Não. Como então, ficou aqui do lado da pastinha. Pode criar manualmente. Tu clicas lá em cima e aí tu vais escrever o mesmo nome, se for o caso. Ah, tá.
Tá? Ok. É porque, Tá bom. assim, gente, a inteligência artificial do Google, ela funciona bem, mas ela, às vezes, acontece isso, tá? Às vezes acontece de você, dela não fazer essa leitura e aí tu tens que manualmente colocar, né? Antes de começar a formação aqui com vocês, eu estava criando um teste, né? Estava testando bom dia. uns recursos novos, só um segundinho. E aí, a inteligência do Google, eu coloquei nota para todas as questões, e o Google não estava colocando, ele estava colocando só para a primeira. Aí não tem como resolver, né? O que eu fiz? Saí da tela e voltei de novo. Quando eu voltei, estava tudo lá. Então a gente também esbarra nesse tipo de situação, a tecnologia não é perfeita. Sim, pode perguntar. Quem foi que chamou? Eu já fiz um formulário, entendeu? Eu já enviei para. Eu estou fazendo o meu TCC2, né? Aí eu mandei para as pessoas, aí lá aparece a canetinha, né? Que recebe, aparece a canetinha para editar, né? A resposta. Aí depois eles mandam e aparece para mim. É bem fácil, né? Sim, sim. E a gente, inclusive, Josué, pode colocar para não ser possível a edição. Tá? Se de repente na tua pesquisa é interessante que as primeiras respostas dos alunos sejam computadas, né, você não permite a edição, né? Até porque também, vamos supor, você fez um questionário, você já está analisando os dados e alguém vai lá e muda, alguém edita, então você tem que estar todo o tempo voltando para os dados ali para poder escrever sobre eles. Então, nesse caso, eu geralmente não deixo aberto para edição. A pessoa respondeu, ela respondeu, a resposta já veio para mim, pronto, eu já estou analisando. Tá? Mas isso a gente consegue fazer na configuração. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as opções de criar as perguntas, né? Com certeza. Para quem está fazendo pesquisa para o TCC, é interessante esses detalhes. Tá? Bom, vamos lá, então. Vamos começar a criar as nossas questões, tá? Sempre que eu precisar criar, ó, o Google ele já me deixa uma aqui aberta, já para eu saber que eu posso, basta clicar em cima dela que eu consigo editar, tá? E sempre que eu quiser criar uma pergunta nova, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de mais, que está aqui do meu lado direito. Então, vou clicar no adicionar pergunta sempre que eu quiser ir criando uma nova. O que são esses botões aqui? Eu posso criar uma nova pergunta, eu posso importar uma pergunta, né? Eu posso ter, de repente, um banco de dados, né? Sobretudo para quem trabalha, para quem é professor, trabalha em escola, você pode ir criando o seu banco de dados, né? Seu banco de questões, e aí, na hora de montar aqui os instrumentos avaliativos, você vai sempre buscando lá no teu banco quais são as perguntas que tu queres, tá? Mas isso aqui seria para uma outra formação, porque é um outro tipo de trabalho. Tá? Hoje é mesmo inicial para a gente ter um pontapé inicial para começar a criar. Eu posso criar um título ou uma descrição, né? É como se eu criasse um título para cada questão. Né? Eu acredito que isso deixa o teu questionário muito pesado, muito cansativo. A ideia de que você submeta uma pessoa a um processo de resposta é cansativo, então você tem que tirar essa gordura toda aí e vai deixando bem limpo, bem objetivo, para que não seja, para que a pessoa não demore tanto tempo respondendo o teu questionário. Tá? Então, você só vai criar um título ou uma descrição se realmente for necessário. Senão, você já vai... O título da pergunta aqui já é suficiente. Você pode adicionar uma imagem, né? Você quer uma imagem antes da pergunta. Você pode adicionar um vídeo antes da pergunta. Isso aqui é muito interessante, porque se você está trabalhando com uma videoaula, por exemplo, você pode colocar trechos da tua videoaula, você pode pegar um vídeo que esteja hospedado no YouTube, né, e colocar aqui para que os alunos observem, para que eles assistam, e em seguida eles possam fazer comentários ou responder questões relacionadas a esse vídeo. Tá? E você pode ir criando sessões. Né? Se você está criando um questionário de inscrição, você pode criar uma seção lá, informações pessoais, aí na outra seção, informações profissionais, sabe? Então, você pode ir organizando o teu formulário com esses recursos aqui, tá? Mas, no geral, o que a gente usa? O botãozinho de mais, que é para criar uma nova pergunta, tá?
E aí, quais são os tipos de pergunta que eu tenho? Quando eu clico aqui nessa opção, nessa caixa, ela vai abrir aqui todos os tipos de pergunta que o Google Forms me permite fazer. Primeiro, perguntas com resposta curta, perguntas com resposta um pouco mais longa, né? Se eu quero fazer uma questão dissertativa, eu quero que o meu aluno, eu quero que a pessoa que vai responder o meu questionário, ela escreva um pouco mais, ela desenvolva melhor ali uma ideia, eu crio como parágrafo. Se eu estou perguntando algo que em uma linha ela consegue responder, então é resposta curta. Tá? Vocês vão ver que o próprio Google, dependendo da pergunta que você faz, ele já vai interpretar qual é o tipo de questão que você está querendo propor. Aí você tem questões de múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa. A gente vai fazer uma de cada para a gente ver como é. Upload de arquivo, que foi aquela que eu coloquei para vocês terem que criar, enviar uma foto, mas isso aqui funciona super bem se você passar para os teus alunos e pedir para que eles enviem um trabalho por aqui. Né? Então, ele vai ter que anexar o documento do PDF ou o documento do Word. Você, inclusive, consegue escolher qual é o tipo de arquivo, você consegue escolher o tamanho que esse arquivo tem, se você permite o envio de mais de um arquivo. Então, quando a gente clica em upload de arquivo, a gente tem essa opção. Isso é muito bacana. Escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção. Eu posso criar também questões com data e com horário, né? Às vezes você quer perguntar aqui a data de nascimento de uma pessoa, você pode colocar apenas como data aqui, ela vai só selecionando, né? Como a gente já viu em alguns casos. Você seleciona a data, depois você seleciona o mês, depois você seleciona um ano, tá? Então vamos lá, vamos começar com a primeira. Vamos fazer uma pergunta muito simples, muito objetiva aqui. Né? Nome completo. Olha o que o Google fez, eu não cliquei em nada mais, eu só escrevi nome completo. Vocês perceberam que o Google ele mudou aqui? Antes estava parágrafo e ele automaticamente converteu para resposta curta, porque ele entendeu que para você escrever o seu nome completo, uma linha é suficiente. Então, ele já faz essa conversão automaticamente. Mas eu também não sou obrigado. Se eu quiser escolher qualquer um outro para esta pergunta, eu posso fazer isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar. Você vai criar uma questão aí, pode ser igual a essa que eu estou criando, ou pode ser alguma outra pergunta que você faz que também se caracterize como resposta curta, algo que em uma linha esse aluno possa responder. Pode ser o nome completo, pode ser o e-mail, né? Pode ser o nome da escola onde essa pessoa trabalha, ou onde essa pessoa estuda, né? Uma pergunta objetiva, tá ok? Então, a primeira coisa, o nome completo. Eu vou ter esses botões aqui embaixo. O que eles significam? Primeiro, se eu quiser duplicar essa pergunta, eu quero fazer outra pergunta de resposta curta, eu posso só duplicar e editar. Se eu quiser excluir este botão da lixeira, ou se eu quero torná-la obrigatória. Isso aqui é interessante, gente, porque tem formulários que, quando você cria, se você não colocar como obrigatória, pode acontecer da pessoa não responder. E aí, se ela não responde, lá na hora dos resultados, você sente falta do que ela poderia ter respondido para você. Você precisava daqueles dados. Então, nesse caso, você clica aqui nesse botão e aí você torna essa pergunta obrigatória. Isso significa que a pessoa não vai conseguir enviar o formulário para você se ela não responder todas as perguntas obrigatórias que estiverem ali. No momento que ela tentar enviar, vai aparecer uma mensagem com um asterisco vermelho, dizendo que ela acabou deixando alguma pergunta e essa pergunta precisa ser respondida obrigatoriamente. Tá? Tudo bem até aí, gente? Ramile quer saber como colocar a imagem logo no início. Um fundo de imagem nesse título. O Carlos quer saber. Tu dizes parecida com aquela que eu fiz, que eu coloquei a minha foto com o nome da formação em cima? É isso, naquele topo? Tá. Eu vou ensinar isso para vocês. Só que isso aqui, quando a gente coloca aqui em cima,
esse banner é aqui em personalizar tema. É quando a gente personaliza o tema. Tá? Isso a gente faz depois que a gente terminou de montar o formulário. Tá? Essa parte estética do teu formulário, ela tem que ser assim, a última das tuas preocupações. Primeira coisa, você monta o questionário todo, monta o formulário todo, aí depois você vem, você pode mudar a cor, você pode mudar a fonte, você coloca um banner lá específico para o que você está criando, tá? Mas vamos lá, vamos seguir, eu vou mostrar isso já para vocês. Então, eu vou criar uma nova questão agora. Eu já criei uma de resposta curta. Agora, vamos pensar numa pergunta de parágrafo. Tá? Eu quero, inclusive, que vocês me ajudem dando sugestões de perguntas, tá? Vocês podem colocar lá no chat. Percebam que aqui do lado de nome completo tem um asterisco vermelho. Significa que esta pergunta é obrigatória. Então, mesmo que o aluno queira ele deixar em branco, ele não vai conseguir. Ele vai ter que responder, tá? Então, vamos pensar numa pergunta que exija que a pessoa que está respondendo escreva um pouco mais. Né? Então, eu estou imaginando, tá, gente? Estou hipotetizando aqui, então pode ser que surjam alguns exemplos bem bobos aqui, mas o objetivo é a gente testar a plataforma, então não me julguem. Como foi o seu dia? Suponhamos que eu esteja aqui pedindo para a pessoa escrever como foi o dia dela. Então, como é uma resposta um pouquinho mais elaborada, né, ela não conseguiria responder somente na resposta curta. Por isso, eu escolhi a opção de parágrafo. Então, olha, já aparece aqui, ó, texto de resposta longa. Tá? Então, um aluno, a pessoa que está respondendo, na hora que ela começa a escrever, passou de uma linha, não tem problema, ela pode continuar escrevendo. Se fosse resposta curta, ela ia escrever, quando chegasse no final da primeira linha, o Google ia travar ali para ela não ia conseguir avançar. Então, nesse caso, a gente abre para um texto de resposta longa. Novamente, eu clico para torná-la obrigatória. Então, eu quero que a pessoa responda como foi o seu dia. Ah, professor, mas isso para mim não é interessante. Então, você não coloca obrigatória. Fica ao teu critério para o objetivo do teu formulário. Tá? E aí a gente vai avançando. Vamos criar mais uma aqui. Já criamos uma de resposta curta, uma de resposta longa. Vamos pensar agora, ó, já está até aqui, múltipla escolha. O que é uma questão de múltipla escolha? Acho que todo mundo está familiarizado com esse tipo de questão. Você cria uma pergunta e você cria respostas, né? Opções de respostas. Vai ter uma resposta certa, né? Ou não. Você pode decidir se você quer criar. Já a gente vai ver como é que a gente faz para criar um teste com nota, né? Então, se for um teste com nota, você tem que ter uma opção certa aqui. Se não, você deixa simplesmente aberto para as pessoas marcarem. A questão de múltipla escolha, ela tem uma particularidade, que é você poder marcar somente uma opção. Então, ele não vai conseguir marcar mais de uma, tá? Então, vamos pensar que sua faixa etária. Faixa etária, eu posso colocar aqui dos 20 aos 30 anos. Criei uma opção. Depois dos 31 aos 40 anos. Você vai dando Enter, ele vai abrindo uma outra opção para você, tá? Do 41 aos 50 anos. Errei aqui, porque só nós. Anos. Opção 4. Dos 51 aos 60 anos. Acima de 61 anos. Então, ó, eu criei uma questão agora de múltipla escolha. Eu não tenho que dar Enter aqui, porque se eu der Enter, ele vai abrir a opção 6, e vai aparecer isso escrito lá no meu formulário, opção 6. Então, eu não dou esse Enter aqui, tá? Eu termino aqui, onde tá, mesmo parecendo que está só uma edição, eu deixo aqui na minha última opção. Então, é uma questão de múltipla escolha. A pessoa só vai poder escolher uma opção. Ela só está dentro de uma faixa etária. É impossível ela estar dentro de duas, né? Isso se a gente considerar biologicamente. Né? Então,
ou ela está entre os 20 e os 30, ou ela está, a minha faixa etária está aqui, entre 31 e 40, e assim por diante, tá? Novamente, eu torno esta pergunta obrigatória, tá? E vou para a próxima. Clico no meu botãozinho de mais e vou para uma próxima. A próxima que aparece aqui é a caixa de seleção. Qual é a diferença da caixa de seleção para a múltipla escolha? Na múltipla escolha, eu só posso escolher uma opção, né? O form só vai me permitir marcar uma dessas. Se eu marcar o 41, eu não consigo marcar as outras. Aí, se eu marcar o 20, ele automaticamente anula a outra. Tá? Na caixa de seleção, eu consigo marcar mais de uma opção. Tá? Então, vamos pensar numa pergunta aqui onde eu possa ter várias opções. Como você se caracteriza? Né? Então, estou fazendo uma pergunta que eu posso criar várias opções. Você se considera uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa? Você se considera uma pessoa... Vamos pensar, me ajudem, gente, aí no chat, colocando características pessoais. Você se considera uma pessoa... Ai, cadê? Estressada? Você se considera uma pessoa séria? Extrovertida. Extrovertida, isso. Vão me ajudando aí. Extrovertida, isso. O que mais? Tímida. Tímida, boa. Tímida, mais uma aí, vão me falando. Uma pessoa... sarcástica. Nossa, tem gente que né? Sarcástica. Meu Deus, que eu escrevi certo. O que mais? Você considera uma pessoa... Deixa eu ver se alguém colocou alguma opção aqui no chat para me ajudar. Calma, positiva. Isso, boa. Debochada. Calma, positiva, debochada, né? E assim por diante. Você pode criar aí uma lista com um monte de opções. O legal, gente, legal não, é uma coisa que eu sempre faço. Sempre que eu crio uma pergunta, uma caixa de seleção, eu gosto de escrever isso bem aqui, ó. Na pergunta, você pode marcar mais de uma opção. Eu gosto de deixar claro para quem está respondendo que esse tipo de pergunta, ele pode escolher mais de uma resposta. É diferente da múltipla escolha, que ele vai automaticamente saber que ele só pode responder uma. O problema é que quando ele passa de uma múltipla escolha para uma caixa de seleção, pode ser que ele acabe se condicionando a responder só uma. Tipo, olha, naquela outra era só uma, então aqui eu também só posso escolher uma. Então eu deixo logo bem claro para ele, eu não fico esperando que ele interprete que ele pode marcar mais de uma. Eu já deixo logo muito claro que ele pode marcar mais de uma opção. Então, na hora de responder, se ele se considera uma pessoa alegre, comunicativa, extrovertida, calma, parará, ele vai marcar todas aqui as que ele se considera, tá? E aí eu também coloco como obrigatório, tá bom? Vamos lá, vamos criar mais uma agora. Upload de arquivo, né? Vamos pensar aqui que você vai solicitar um tipo de arquivo. Permitir que os participantes façam o upload de arquivo no Drive? Sim, é justamente isso que eu quero, formas. Então, vamos lá, eu vou criar aqui uma pergunta para que ele possa me enviar um arquivo, tá? Então, vamos lá, vamos pensar. Anexe uma foto da sua família. Sei lá. Pronto. Aí, o que eu tenho aqui? Olha as opções do upload de arquivo que eu tenho. Permitir apenas alguns tipos de arquivo.
Então, se eu seleciono aqui, eu posso escolher ó, qual é o tipo de arquivo que eu quero, que eu aceito. PDF, planilha, documento, vídeo, apresentação, desenho, imagem, áudio, né? Então, vamos supor que eu só aceite imagem. Só serve para mim foto. Número máximo de arquivos, apenas um. Senão a pessoa vai mandar uma foto de cada membro da família. E aí eu tenho sempre que me preocupar, gente, com o meu Drive. Ó. Ele te dá a opção de entrar logo aqui na pasta para você ver se você tem espaço. E o tamanho máximo de arquivo. Então, eu posso aceitar até de 1 mega, de 10 mega, de 100, de 1 giga. Ele permite que você envie arquivos de até 10 giga. Então, é bem legal. É bastante coisa aqui que você pode fazer. Tá? Eu já vi algumas inscrições, prova de título, por exemplo, que a pessoa anexa aí todo aquele monte de certificado que ela tem. Ela escaneia e anexa aqui. Então, ele te permite ter sabe, assim, um espaço grande para envio de arquivo. Só que perceba que se você coloca 10 GB, para cada pessoa enviar, você tem que ter espaço na tua pasta lá do Drive. E aí, meu bem, se você está usando um Drive gratuito, né, o Gmail gratuito, muito provavelmente o teu Drive não vai dar conta. Tá? Se você usa um institucional, que é aberto, aí eu acho que ele consegue segurar. Mas se não, você pode limitar aqui, né? Então, se você tem muitos alunos, o trabalho que você está pedindo ele não é nada muito específico, então vamos deixar aqui 10 mega, para mim é suficiente no envio da foto da família. E aí eu torno obrigatória também. Tá? Até aí, gente, tudo bem? Alguma pergunta? Até agora não. Oi, Gleice. Até agora nenhuma Pode falar. pergunta. Tá ótimo, então. Então, até aqui, vocês estão dando conta de fazer, né, de compreender. Vamos criar mais uma pergunta. A gente está criando um tipo de pergunta de cada, daqui a pouco a gente vai ver como é que isso aparece para quem vai responder, né? Então, olha só. A próxima que eu tenho é a escala linear. Como é que funciona a escala linear? Sempre essas três aqui, elas são um pouco utilizadas. Tá? Até os exemplos que a gente dá, eles são assim bem restritos, porque, olha, eu, por exemplo, eu nunca fiz nenhum formulário, a não ser nas formações que eu tenho ministrado sobre o Forms, e aí a gente tem que testar cada uma delas. Mas, por exemplo, para as coisas que eu já montei, para o meu trabalho, enfim, para os eventos que eu já organizei, eu nunca usei escala linear, nem grade de múltipla escolha, nem grade de seleção. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue criar alguma coisa aqui nesse sentido, tá? O que é a escala linear? Você vai criar uma pergunta e você vai ter sempre uma escala. Geralmente, para quem faz pesquisa quantitativa, né, trabalha com um tipo de escala que é chamada de escala Likert. Né? Eu não conhecia, conheci há um tempo atrás esse tipo de escala, onde ela vai do número 1 ao número 5. Então, ela tem uma gradação aí de nível, né? Como é que a gente pode adaptar isso aqui? Né? Eu perguntei mais cedo para vocês qual o seu grau de familiaridade com o Google, não é nem com o Google Forms. O grau de familiaridade com o Google Forms. Eu posso criar, aí eu vou criar esse intervalo de 1 a 5, de 1 a 10, vamos criar de 1 a 10 aqui. Pronto. Criei de 1 a 10. Na hora que chegar essa pergunta para vocês, ela vai aparecer a pergunta, e vai aparecer 10 bolinhas numa linha, onde você vai marcar ali, entre 1 e 10, qual é o teu grau de familiaridade com o Google Forms. Tá? Deu para entender como é que funciona a escala linear? Professor, eu só poderia fazer de novo, por gentileza? Posso sim. Eu vou até criar um outro, tá? Vou deixar essa aqui, vou criar mais um, vou só duplicar. Aí eu venho e edito, né? De 1 a 10. Em que medida você está satisfeito
satisfeita com esta formação. E aí eu já criei uma pergunta, de 1 a 10, né? E aí, claro, já está subentendido que o 1 é pouco e que o 10 é o máximo, tá? Se você achar que é necessário, você pode colocar aqui, ó, de 1 a 10, sendo 1 a menor posição e 10 a maior posição, em que medida você está satisfeito, né? Você pode criar uma legenda, tipo, 1 significa que você está insatisfeito, 2 que você, sabe? E aí eu vou colocando nos marcadores aqui o que significa, tá? Insatisfeito, plenamente satisfeito. Então, eu criei aí esses 2 pontos extremos para que a pessoa compreenda aí que ela está numa gradação, tá? Então, é assim que a gente faz. Olha como ela aparece aqui, ó. Qual o seu grau de familiaridade com o Google Forms? Você vai escolher uma opção, ela é uma escala linear. Como ela é uma escala, e ela é bolinha, é uma coisa que, isso é uma coisa para a gente memorizar, tá? Sempre que o Google colocar bolinha, círculo, é porque só permite uma opção de resposta. Sempre que ela colocar caixinha, quadradinho, é porque ela permite mais de uma, tá? Então, isso aqui é assim que o Google se comporta, tá? Então, agora, ó, depois que eu cliquei, de 1 a 10, em que medida você está satisfeito com esta formação? Insatisfeito é o número 1, plenamente satisfeito é o número 10. Professor, eu quero diminuir essa gradação, eu acho que de 1 a 10 é muito para eu avaliar. Então, você pode colocar de 1 a 5, sabe? Fica à vontade. Karina, rapidinho, perguntou aqui, nos questionários há limite de perguntas? Eu acredito que não, Karina, pelo menos todas as vezes que eu precisei criar, e eu já criei alguns formulários até muito longos, né? Minha última orientanda, ela fez um questionário que estava, assim, gigantesco. Eu tive que editar esse questionário, porque senão ninguém ia querer responder. E ele tinha muitas perguntas, então, pelo menos eu ainda não me deparei com essa limitação. Tá? Professora Lívia, você quer perguntar alguma coisa? Não, Marcelo, era só para chamar a atenção para a pergunta da Karina que estava no chat, tá bom? Tá jóia. Se eu levantar a mãozinha assim, você já sabe que tem alguma tem coisa alguma lá. Coisa. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Tá, gente? Então, fizemos aqui a nossa escala linear, a gente vai para a próxima pergunta, que ela é parecida com a escala linear, né? Só que agora ela é uma grade de múltipla escolha. Então, ela não vai ter só uma linha com perguntas. Ela vai ter, com as opções, ela vai ter uma grade com várias opções. Então, vamos pensar aqui. Vamos criar essas são bem complicadas, gente, para a gente pensar. Elas são muito específicas, mas vamos pensar assim. Deixa eu pensar. Qual o melhor horário para você? E aí eu vou criar linhas e colunas. Então, na primeira coluna, eu vou criar as opções aqui, as categorias. Para você estudar, se exercitar, para você se divertir, descansar. Eu criei essas opções. E aí eu vou criar aqui nas linhas, né, as opções. Manhã, tarde e noite. Vamos ver como é que fica. Olha só. Qual é o melhor horário para você estudar? Manhã, tarde ou noite? Aí você escolhe um. Eu poderia inverter, tá? Eu poderia colocar aqui em cima manhã, tarde e noite e aqui as categorias, tá? Então, não faz diferença. Então, na hora de responder, você vem aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a pergunta, né? Mas na hora de responder, ele vai aparecer desse jeito. Então, você só tem uma opção. Para estudar, qual é o melhor horário? Manhã, aí você marca manhã.
Para se exercitar, é à tarde, é à noite. Para se divertir, é à noite, é de manhã. Para descansar. Então, eu criei um exemplo muito bobo, tá? Mas só para a gente realmente poder observar como é que isso fica, como é que isso chega para o aluno. Tá? Então, ele vai ter aqui duas colunas, ele vai ter dois eixos de informações. Tá? Então, ele tem aqui os horários e ele tem aqui as ações. Ele vai escolher apenas um para cada. Tá? Deu para entender esse aqui? Visualizando assim fica um pouco mais fácil, né? Daqui a pouco eu vou abrir para vocês poderem testar respondendo, e aí vocês vão ver como é que aparece para o aluno na hora de responder. Tá? E aí, a próxima questão, ela é muito parecida com a primeira, ela é uma grade de seleção, né? E aí, como a gente já viu, quando é quadradinho, quando é grade, eu posso marcar mais de uma opção. Tá? Eu posso criar mais de uma opção. Tá? Então, eu vou pensar numa pergunta aqui em que eu tenha as categorias, os dois eixos, mas eu posso marcar mais de uma. Tá? A pergunta, vamos lá, deixa eu pensar algo que se relacione até com a que a gente fez em cima. Você pode pensar assim, vamos montar equipes. Aí nas linhas você vai colocar aqui equipe 1, equipe 2, equipe 3. E nas colunas você vai colocar aqui o nome das pessoas. Paulo, Pedro, Luísa, Fernando, Maria, Silvia, Jéssica, Felipe. E aí você vai criando o nome de um monte de gente, né? João. Olha só como é que isso vai aparecer pra gente. Então, na hora de montar a sua equipe, você vai escolher. Aqui você vai colocar o Paulo na equipe 1, tá? Como isso aqui é uma caixa de seleção, ele até poderia colocar o Paulo em mais de uma equipe, se ele quisesse. Ele pode marcar as 3, equipe 1, equipe 2, equipe 3. Né? Talvez esse tipo de questão funcionasse melhor aqui realmente para múltipla escolha. Mas eu vou deixar ela aqui, tá? Então, você tem as opções aí de ir marcando. Mais de uma opção. Tá? Tudo certo até aí? Deixa eu ver o que tem aqui no chat. A frequência, né? Tô falando da frequência. Então, vamos lá, gente. Agora que a gente já criou, né, tudo, deixa eu excluir essa pergunta, essa última. Eu agora vou pensar no seguinte, eu vou criar categorias aqui, eu vou criar seções. Venho aqui para o começo. Seção 1. Então, eu vou ter a seção 1. Bem aqui, eu vou criar uma outra seção. Acabou indo lá para cima, seção 2. Não é isso que eu quero. Eu posso... Tá? Então, vamos pensar... Ai, eu cliquei errado. Então, eu tenho aqui, seção 1, tá? Primeira seção vai até uma pessoa se caracteriza. Na seção 2, eu tenho que colocar novamente um título aqui. Pode ser o mesmo título, formação LabInv? Pode. Se eu não botar, vai aparecer aqui seção sem nome. Então, é bom que você pense no nome para cada seção. LabInv. E aí entra a parte da foto e das outras informações. Tinha clicado uma seção 3 aqui, eu vou excluir essa seção.
Tá? A gente vai ficar com essas 2 sessões. Por que que é legal você criar sessões? Porque no momento em que você submete um questionário para a pessoa, quando ela recebe, ela olha aqui pelo celular, se ela vê que está muito grande, são muitas perguntas, isso pode desestimular a pessoa a participar da tua pesquisa. Então, quando você quebra em sessões, ela vai ter uma visão menor do questionário, ela vai ter a visão só da primeira sessão. Depois que ela responde a primeira, abre a segunda. Então, você vai criando portas aí para ela ir entrando nos espaços, e aí isso acaba facilitando a adesão dessa pessoa ao teu questionário. Né? É muito melhor do que você lançar todas as perguntas de uma vez. Tá? Então, vamos lá. Já fizemos isso. Já fizemos as sessões, agora a gente vai para a configuração. Vamos configurar o nosso questionário aqui. Você tem esse botão de configurações logo em cima. Você tem a opção de transformar o teu questionário num teste, né? Esse teste a gente vai ver depois, um teste específico, com lançamento de nota, sabe? Com atividades que as pessoas podem... inclusive, terminou de responder, ele já recebe a nota dele. Isso é muito bom para quem está na educação básica agora, trabalhando com ensino remoto, né? Você quer fazer uma prova, você quer fazer um teste com o teu aluno, você pode fazer isso pelo Google Forms sem nenhum problema, tá? A gente vai ver já já. E aí, ó, outra observação. Eu quero coletar o e-mail das pessoas. Se eu marcar que sim, significa que no momento em que a pessoa responde, ela tem que estar logada e o e-mail dela vai vir para mim, vai aparecer lá que fulano de tal, @gmail, respondeu a minha pergunta. Isso é bom porque, por exemplo, num formulário de inscrição, como esse que a gente fez aqui para o LabInv, um formulário de inscrição para um evento, é sempre legal você criar esse mailing aí, né? Você cria essa lista de e-mails para o teu suporte. Então, sempre que você tiver uma novidade, quiser divulgar algo, você tem ali aquela lista de e-mails com os contatos das pessoas. Tá? Você pode optar por enviar uma cópia das respostas para as pessoas, mas para isso, obrigatoriamente, tem que estar ativada a coleta de e-mails. Então, vamos ativar aqui. Ó. Enviar aos participantes uma cópia da resposta. Sempre. Permitir a edição da resposta. Isso é aquilo que eu estava falando com o Josué. Se eu clico para permitir a edição, significa que eu respondo. Logo depois, no outro dia, eu resolvo mudar de ideia, eu volto e edito. E aí isso complica a vida do pesquisador, porque o pesquisador ele pega aquela tua informação e ele vai trabalhar em cima daqueles dados. Se você depois muda, o pesquisador tem que refazer todo o trabalho. Então, se você está numa pesquisa que você precisa logo daquele fato, daquela informação, então eu sugiro que você não deixe aqui abertas para a pessoa editar depois do envio. Ela enviou, acabou, não edita mais. Tá? Lívia, tem uma pergunta aqui no chat, né? Professor, o senhor pode ensinar a copiar os gráficos? Posso. Só que, Amanda, isso é um ponto interessante, tá? Eu já vou logo fazer esse parêntese aqui. O Google, ele não permite que a gente copie os gráficos. Né? O que ele faz? Ele te dá todas as informações, mas ele diz assim, eu também não vou te dar tudo. Então, ele não tem um botão em que eu consiga copiar o gráfico e colocar no meu trabalho. Né? Só que a gente acaba dando um jeito. Né? Como é que a gente faz? Você seleciona lá o gráfico e você faz um print da sua tela. Você faz um print da sua tela e copia aquela imagem para dentro do teu arquivo. Então, é isso que a gente acaba fazendo para usar os gráficos produzidos pelo Google. Tá? Então, geralmente, as pessoas que usam essa informação, elas usam desse jeito. Ou elas pegam as informações que o Google Play... Aí, isso ele faz. Ele manda para você tudo numa planilha. Aí, você vai ter o trabalho lá no Excel de transformar aqueles dados que estão na planilha num gráfico. Né? Então, quem tem familiaridade, ok, vai fazer. Mas quem não tem essa familiaridade e quer usar o gráfico que o Google já fez todo bonitinho, a única forma é essa, é você copiar a imagem ali, a tela, e salvar como uma foto. E, Marcelo, oi. Só rapidinho, é que eu estou até olhando aqui as respostas que eles estão dando no meu formulário de frequência,
E já consegui copiar o gráfico. Conseguiste copiar o gráfico inteiro? Consegui. Olha, assim, bem quando a gente olha, tem perguntas e as respostas, Sim. né? Olha. Na aba de respostas, se você permitir, eu posso compartilhar. projetar aqui, compartilhar aqui, é melhor, né? Deixa. Porque isso deve ser alguma atualização do Google Forms, porque da última vez que eu tentei, aconteceu exatamente isso que a Amanda falou, vai um monte de código, né? Não vai o gráfico inteiro. Então, se o Google já está permitindo isso, que maravilha! Isso vai salvar. Vocês estão vendo? Sim, sim. Tá? Olha, bem aqui, ó, tá vendo? Sim. Copiar. E aí joguei aqui pro meu Word, ó. Aí só peço para ele colar. Ele vem, ó. Que interessante. Esse Word que tu estás usando é o Word normal. É, normal. Gente, que bacana, porque ele não permitia, quando a gente fazia esse mesmo movimento, ele ia só um monte de código, ele não ia a imagem. E aí eu não sei se, sei lá, se tem alguma coisa especial aqui no meu computador, eu acho. Eu acho que deve ser atualização mesmo. Eu vou até testar isso daqui a pouco. Vê se tu consegue no teu aí. Ele é o 2013 também, ele não é o 2016. Então, o meu é 2010. Então deve ser. Deixa eu até abrir aqui, ó. Esse que eu fiz aqui da oficina do Labinv, que tem alguns dados. Deixa eu testar logo aqui. Esse aqui, copiei. Deixa eu abrir o... Se for Lívia, isso vai salvar a vida do pesquisador, porque, olha, durante do mestrado eu usei e eu tive que fazer isso que eu falei, faz o print da tela, recorta, coloca lá, tudo manualmente. A gente foi fazendo meio que na gambiarra para conseguir. Se agora está funcionando esse recurso, porque ele já tinha esse botãozinho de copiar, ele já tinha esse botão, só que ele, de alguma forma, o Google com a Microsoft não se bicavam muito, então ele não permitia que a gente copiasse para o Word. Eu não sei, agora provavelmente já está funcionando, né? Deixa eu ver aqui, ó. E Word, colar. Ó, para mim não vai. Para mim não cola. Só vai a pergunta. Não vai o gráfico. Então, o meu foi tudo. O meu não foi. Eu vou tentar com o outro aqui, ó. Copiei o gráfico. Ó, não vai. Para mim não vai. Eu não sei se é alguma atualização do teu Word, porque para mim ele não foi. Eu vou até compartilhar aqui a minha tela, para vocês verem. De repente eles podem estar testando numa versão beta, né? Eu estou aqui naquele formulário que eu passei para vocês no início da nossa oficina, né? Eu copio o gráfico, eu venho aqui para o meu Word, quando eu coloco o Ctrl V, ele não vai. Mas se eu colocar aqui, ó, manter a formatação original, ele não vem de jeito nenhum. Eu só consigo copiar o título, ó. Gráfico de respostas do Google, o título da pergunta, mas o gráfico, que é o que me interessa, não vai. Que coisa, né? O Google tá me boicotando. Mas vamos lá, professora privilegiada, né? Como diz aí a Ramília. Né? Deve ser uma versão... Eu acho, Lívia, que o teu Word deve ser o 2016. Pela configuração da imagem que tu me mostraste aí... eu não sei, não. Eu acho que o teu Windows é o Windows 10, né? Talvez. Mas o teu Word deve ser o 2016. Então, pode ser que com essa versão atualizada do Windows, do Word, do Microsoft Word,
teu pacote Office, aí talvez ele tenha essa compatibilidade com o Google. Como o meu é o 2013, e tu viste que não foi. Então eu vou até procurar aqui dentro. O meu foi lindo, colorido e tudo. Pois é, né? E aí todo mundo agora baixando, pelo amor de Deus, um Word 2016 para poder usar esse recurso, senão a gente está perdido, a gente vai ter que fazer a gambiarra, igual eu ensinando a fazer uma gambiarra aqui depois de ser super possível. Ai, gente. Mas vamos lá, vamos voltar aqui então, porque a gente estava fazendo. Cadê? Formação LabInv, configurações. A gente estava nas configurações. O que mais? Apresentação, né? Aqui é o momento em que eu defino. Isso aqui eu acho muito legal, barra de progresso, gente. Quando você tem muitos tópicos, né? Você dividiu o teu formulário em vários tópicos. É legal a barra de progresso, porque quem está respondendo vai vendo o quanto ele está avançando. Então, suponhamos que ele respondeu a primeira parte, e são 3, então já vai aparecer lá 30%, 33%. Então, ele vai acompanhando, vai sabendo se falta muito, se falta pouco. Então, eu gosto de colocar a barra de progresso. Você pode embaralhar a ordem das perguntas, se você quiser. Isso é legal também para quando você está aplicando um teste, né? Uma prova com os alunos, e aí você quer evitar aquela famosa cola, né? Tipo, me dá a resposta da primeira, me dá a resposta da segunda. Enfim, com a internet é meio difícil a gente ter esse controle todo, né? Mas o Forms te permite embaralhar. Pelo menos te dá essa opção. No final, quando a pessoa termina de enviar o arquivo, o formulário para você, sempre tem uma resposta, que vem uma resposta padrão, né? Sua resposta foi registrada, mas você pode mudar. Você pode colocar a mensagem que você quiser aí no final. Tá? Você pode mostrar o link para que a pessoa possa enviar uma outra resposta, ou não, né? Se for o caso de uma atividade que basta ela responder uma vez, você só quer uma resposta, você tira essa opção, para que ela não tenha acesso ao link para responder de novo. Tá? E também você pode tirar a opção da pessoa ver o resultado do formulário. Eu não acho legal, né? Eu acho que o resultado é para quem elaborou, realmente só interessa para quem criou o formulário. Para quem está respondendo, não importa aí a resposta das outras pessoas, os resultados. Tá? E isso também aqui é uma novidade do Google Forms, ela é desse mês agora, de setembro, outubro. Agora o Forms ele permite o salvamento automático. Antes, quando a gente entrava no Forms para responder, se você não terminasse de completar tudo certinho e você por algum motivo saísse, quando você voltava, você tinha que responder tudo de novo, desde o início. Agora não, mesmo que você saia antes de concluir, o Google ele salva automaticamente para você por até 30 dias. Então, se você voltar para aquele questionário que você não concluiu dentro de 30 dias, vai estar lá tudo salvo que você já fez, todo o teu progresso. Tá? Mas eu também tenho como quem está criando, eu posso tirar essa opção. Se eu não quiser, eu quero que a pessoa ela não saia e volte. Ela tem que entrar, responder e acabou. Então, eu posso gerenciar isso aqui. Tá bom? Então, fizemos isso. Vamos falar agora sobre o layout, né? Vamos falar sobre a imagem, que já perguntaram, vamos falar sobre as cores. É aqui nesse botãozinho, personalizar tema, aqui em cima. Você pode escolher a imagem, você pode escolher a cor. A inteligência do Google é tão bacana que, dependendo da imagem que você escolhe, ele já te manda uma paleta de cores que combinam, né, com aquela imagem. E aí o Google ele tem algumas imagens prontas que você pode escolher qualquer uma delas. Tá? Você pode escolher qualquer uma. Ou você pode fazer um upload, ou de uma foto, você pode pegar uma foto que tenha na sua conta, se você não tiver, vai aparecer exatamente isso aqui, né, que eu não tenho. Ou você pode fazer o upload. Você criou uma imagem específica, né, aquela que eu fiz, eu criei no Canva. Inclusive, Canva, aí eu já deixo aberto aí para caso a Lívia se interesse num outro momento. Eu também tenho uma formação muito semelhante com essa que a gente está tendo agora de Canva, né, que eu também ministrei para os professores da UAB. Então, depois, se quiserem, é só a gente agendar direitinho.
Então, você vem aqui para os teus arquivos e procura, né? Vamos procurar aqui na área de trabalho. Você vai procurar uma imagem que você consiga colocar lá, né? Nos downloads. Ó, banners Forms, Google Forms. Eu criei um banner. Quando você envia, ela não vai aparecer aqui. Ela vai ficar sempre essa imagenzinha aqui, esse ícone. Mas significa que a imagem está anexada. Aí você conclui. Eu vou usar a mesma, tá? A mesma que eu usei para aquela outra. Aí ela já vai abrir aqui, ó, já vai aparecer. E aí, ó, percebam que automaticamente o Google Forms ele já me limitou aqui. Quais são as cores que não destoariam do meu formulário? Eu vou escolher aqui, ó, o roxo, o vermelho, o laranja, o cinza escuro, o cinza claro, né? Então, vou deixar aqui o cinza claro. Eu posso escolher a cor do plano de fundo, ó, essa, um pouco mais escuro, posso deixar branco. E eu posso escolher o estilo da fonte. Geralmente ele vem selecionado o básico, mas você pode fazer isso aqui, né? Que eu acho horrorosa, mas cada um. Ó, tem essa outra aqui, que é uma fonte mais serifada, e tem esse aqui que ele chama de divertido. Não sei qual é o conceito de diversão do Google Forms, mas é isso. Então, eu não tenho também muitas opções, tá? Ele é um pouco limitado nesse sentido. Enfim, eu geralmente uso logo o basicão mesmo, porque para mim o que menos importa nesse momento é a fonte, tá? E aí eu fecho, tá aqui. Aí tem um botãozinho aqui que é o visualizar, que você vai clicando nele e vai olhando sempre que você vai criando as questões, porque ele já vai mostrando a visão do leitor. Ele vai mostrar a visão da pessoa que vai responder. Então é legal porque aí você vai criando, a nossa visão ela é toda enviesada, digamos assim, porque a gente tem uma visão de quem está elaborando, ó, ela é toda configurada. Olha como é que fica para... Olha só. É assim que fica para quem recebe o formulário para responder. Essa é a versão de computador. Ele está dizendo aqui que é obrigatório, né? Nessas com asterisco são perguntas obrigatórias. Ele está logado aqui no e-mail, né? No meu e-mail. E ela vai associar aqui, ela vai gravar o e-mail que eu pedi para gravar. Então, tem aqui todas as perguntas, ó. A faixa etária, como você se caracteriza. Ó, isso aqui é a primeira sessão. Então, não fica pesado para quem está respondendo, porque parece que é pouca coisa. E, ó, a barra de progresso, página 1 de 2. Então, eu não consigo ir para a próxima, porque tudo aqui é obrigatório. Então, só consigo avançar conforme eu vá respondendo tudo. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso de elaboração, porque aí a gente vai ver, inclusive, agora como enviar para as pessoas. Tá? Tem o botãozinho roxo aqui em cima, enviar. Tem as opções, você pode mandar esse formulário por e-mail para alguém, você pode copiar o link, ou você pode diretamente incorporar esse formulário num site. Tá? Então, nesse caso, a gente não consegue incorporar porque tem upload de arquivo. Então, isso limita. Não vou conseguir que a pessoa envie o arquivo naquele site. Mas eu consigo copiar tanto um endereço longo, né? Ou eu posso encurtar. Aí ele fica uma opção menorzinha. Copio, e esse link aqui é o que eu envio para os meus respondentes. Eu vou pedir para que vocês bem rapidamente olhem, tá? Entrem aqui. Você, só para ver como é que tá, você não vai precisar responder nem nada, porque a gente não vai ter esse tempo todo. Mas é só para você ver se está tudo ok. Ramile perguntando qual o modelo do Canva para essa imagem de fundo. Não é nenhum modelo, Ramile. Esse aqui eu criei do zero. Tá? Então, eu só configurei o tamanho. Porque aí eu não vou lembrar de cabeça. Tu jogas lá no Google e vê qual é o tamanho de pixels, né? Para poder fazer o banner do Forms. Aí eu criei um modelo em branco lá no Canva com o tamanho certinho que eu queria, e aí eu fui criando. Então, agora, sempre que eu preciso criar um formulário,
eu vou lá nesse mesmo modelo em branco que eu já tenho com o tamanho certinho, e aí eu vou criando, coloco, se for o caso, coloco a minha imagem, se não, eu coloco a imagem olha, agora a gente fez da Casa de Estudos Matemáticos, aí eu usei a imagem do projeto, enfim. Tá? Depois, também, se tu não conseguir, Ramile, tu me manda uma mensagem, que aí eu te respondo, porque agora de cabeça, realmente, eu não vou me lembrar do tamanho certinho. E aí, gente, vocês entraram no formulário? Tá tudo certinho aí para vocês? Deu para ver como é que ele tá? Tá tudo bonitinho? Pessoal, manda de novo, por favor, porque a minha internet caiu um pouquinho, agora eu voltei e o chat apaga, né? Isso, tá aí, ó. Botei novamente o link. Tudo certo, né, gente? Então, olha só, basicamente, o que a gente tinha proposto para hoje era vocês conhecerem cada uma das funções do Google Forms, cada tipo de pergunta, né, cada tipo de situação. Né? É claro que eu dei alguns exemplos aqui, muito simples, mas quando você for criar o seu formulário, você vai criar com base nas perguntas, né? E você vai ver qual é o tipo de questão que melhor representa o que você quer saber. Se é uma pergunta curta, se é uma pergunta longa, se é uma caixa de seleção, se é uma múltipla escolha, tá bom? E aí, antes de encerrar, eu quero falar com vocês o seguinte. Eu quero trabalhar com vocês... Deixa eu fechar aqui. Quero trabalhar com vocês o tipo de teste, né? Porque eu acho que isso é uma das novidades, uma das coisas mais legais que o Forms, na sua última atualização, trouxe para a gente, que é a possibilidade de você criar um teste com nota, com feedback para aluno, tudo pelo Forms. Olha só que bacana. Vou entrar aqui. Eu já, uns 5 minutinhos antes de entrar aqui com vocês, né, antes da nossa oficina começar, eu já fui criando aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então, o que eu fiz? Botei o nome, teste, né? Apareceu aqui em cima. Aqui na descrição eu ia dar todas as orientações sobre o teste, ia dizer como é que o aluno deveria fazer. E aí eu criei 5 perguntas, tá? Criei 5 perguntas para os meus alunos, e aí eu baseei essas perguntas na educação básica, né? Eu não sei quem está aqui na sala, né? Se tem professor de educação básica, se tem, enfim. Eu escolhi a educação básica aqui para a gente pensar a partir disso, mas isso serve para qualquer área do conhecimento, tá? Então, eu pensei aqui, vamos criar um teste com 5 questões, e cada questão vai valer 2 pontos. Primeira coisa que eu faço, eu elaboro as questões. Eu monto aqui as questões. Em que ano ocorreu a chegada dos portugueses ao Brasil? Essa é uma pergunta de múltipla escolha. Eu só consigo dar a nota e o feedback imediato se for de múltipla escolha, gente. Porque você cria logo um gabarito. A pessoa respondeu, ela na hora já sabe se ela acertou ou se ela errou. Se você criar uma questão de parágrafo, por exemplo, ela é subjetiva. Então, não tem como o feedback ser imediato para o aluno. Você vai ter que olhar, ler, responder, corrigir, tudo certinho para poder dar a nota para o teu aluno. Né? Então, qual é a facilidade disso aqui? O professor lança o questionário, lança o teste, manda para o aluno. Tem como a gente vincular esse teste diretamente lá no Google Classroom. Então, a turma que já está lá, você lança a tarefa, ela já cria automaticamente um Forms, você já elabora o Forms com a nota. Então, o teu aluno só precisa entrar, responder, e automaticamente ele recebe a nota dele. Então, isso é muito legal. Eu coloquei uma imagem aqui representando a chegada dos portugueses, esse momento super controverso, né, da nossa história. E tem aqui as opções: 1400, 1500, 1900, 2000. E aí eu vou para as outras perguntas, as 5 que eu criei. Uma de matemática. Qual o resultado da multiplicação 24 vezes 8? Qual o sistema de governo, aqui geografia, né? Qual o sistema de governo adotado no Brasil hoje? Parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo. Em quantas unidades federativas o Brasil está dividido? As opções. Quinta questão. Qual destas não é uma fase da Lua? Também tem as opções. Como é que eu faço para transformar esse questionário num teste, com nota? Eu venho aqui em configurações e seleciono a opção teste. Ela vem geralmente apagada,
e aí eu seleciono. Quando eu seleciono, eu posso... Aí eu vou ter que configurar direitinho. As notas dos alunos, eu vou liberar imediatamente após o envio, ou é posterior? Tá? Posterior, porque se eu tiver algumas questões em que eu preciso ler a resposta, então eu só posso dar esse feedback, essa nota depois. No caso desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele não necessariamente eu posso avaliar depois. Já tem a resposta certa, então o resultado vai imediatamente para o aluno. Tá? Eu posso marcar essas opções aqui. O aluno também vai ter acesso, se ele fizer das respostas erradas, se ele responder uma pergunta lá e errou, ele vai ter acesso à informação de que ele errou essa pergunta? Eu também posso dizer assim, não. Ele vai ter acesso só à nota final. Você acertou 4 das 5. Mas aí ele não sabe qual ele acertou, qual ele errou. Então, eu acho interessante dar esse feedback para ele. Tá? Ele tem acesso às respostas que ele acertou e aos valores. Cada pergunta vale uma quantidade de pontuação. Então, ele tem acesso ali aos pontos que ele fez. Eu posso criar um padrão para as próximas perguntas. Né? Se eu configurar isso antes de elaborar as perguntas, então significa que sempre que eu elaborar vai valer 2. Ou eu posso fazer um teste com 10 questões valendo 1, ou eu posso não botar nada aqui, e aí manualmente eu vou dando a pontuação para cada pergunta lá. Tá? Mesma coisa aqui, respostas. Eu coleto o e-mail do aluno, eu dou o feedback de que ele já está tudo ok, eu permito a edição posterior? Claro que não, né? Eu limito apenas uma resposta, então aquele aluno tem que fazer o login no Google, porque ele só vai fazer uma vez essa prova. Ele não vai fazer 2 vezes. E na apresentação, posso botar barra de progresso, mensagem de confirmação. Eu sempre gosto de editar e colocar aqui uma mensagem, né? Você concluiu a sua avaliação. Parabéns. Nem se ele acertou, mas já estou dando logo parabéns para ele. Aí já deixo isso aqui salvo, né? Já deixo isso aqui salvo com todas as informações que eu preciso para uma posterior criação de outras avaliações. E aí vamos lá, vamos ver como é que fica. Aí eu volto para as perguntas, e aí nesse momento, a primeira eu já coloquei aqui a resposta correta dela, eu vou ter que marcar a resposta correta em cada uma das questões, né? O Forms precisa saber qual é a resposta certa para avaliar. Então, quando eu clico aqui na segunda, então, ó, resposta, eu vou clicar nesse íconezinho azul aqui, ó, resposta correta, vale 2 pontos. Então, na hora de marcar a resposta correta, eu vou marcar quantos pontos a questão vale, e eu escolho a resposta certa, e concluo. Aí vou para a terceira. Qual o sistema de governo adotado no Brasil hoje? Aí eu venho aqui. Resposta correta, presidencialismo. Concluo também. Em quantas unidades federativas o Brasil está dividido? Eu tenho que clicar aqui no botão respostas corretas, vale 2 pontos, 26 estados e um Distrito Federal. E por último, qual destas não é uma fase da Lua, gente? Qual é? Aí eu venho aqui em respostas, também já está aqui pré-configurado 2 pontos. Não existe a fase velha, não existe a nova, mas não existe a velha. Então, concluí, tá? E aí, isso aqui a gente vai fazer. Terminei, tá tudo bonitinho. Eu vou enviar, vou copiar o link e vou mandar esse aqui para vocês. Só que esse aqui eu quero que vocês respondam bem rapidinho, não vai demorar muito não. E eu quero que em algum momento você erre, de propósito, algumas questões dessas aí, para você receber sua nota. Tá? Então vai lá, tenta fazer e ver como é que aparece para você. A gente já está encerrando, tá, gente? Se a gente passar 1 minutinho, 2 no máximo. Então, entra aí nesse formulário que eu mandei agora, é um teste, é este teste aqui, e você vai responder, tá? E aí, de propósito, eu sei que vocês são muito inteligentes, vocês vão acertar tudo, mas de propósito eu quero que você erre 1, 2, sei lá, quantas você quiser,
de propósito, você erra, que é para ver se logo assim, quando você terminar de responder, já vai chegar para você o resultado. Ó, 2 pessoas já responderam. Olha só que interessante aqui. Já tem 4 respostas. Mostra para mim quais são as perguntas erradas com maior frequência. Ó, a maioria que até agora respondeu errado a de matemática. Tem os e-mails aqui e a pontuação de cada aluno. Tá? Valnéia acertou, fez 8 pontos. Camilo errou tudo. O Camilo vai ter que refazer essa prova, olha. Suelen, Margarete, Carlos, Dinalva, Josué. Aí tem aqui, em que ano ocorreu a chegada dos portugueses? Aí tem aqui a maioria, né? 5 pessoas acertou. O resultado da multiplicação, ó. E aí tem aqui quantas pessoas responderam cada uma das perguntas. Então, isso aqui te dá um feedback legal da tua turma, né? E aí me respondam, a nota de vocês já apareceu assim que vocês terminaram? Sim, né? Então, isso é legal, porque aí o aluno já na hora recebe aquele resultado. Tá? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida sobre isso? Isso, ó, o Camilo dizendo abaixo já mostra a resposta correta. Alguém quer perguntar alguma coisa, então? Que a gente já está fechando aqui, finalizando, né? Eu acho que para esse tempo, rapidamente, que a gente tinha, o que deu para... Eu precisei correr, claro, em alguns momentos. O ideal era que a gente fosse fazendo e vocês fossem fazendo aí, mostrando o que vocês conseguiram fazer, mas realmente a gente precisa de um pouco mais de tempo. Mas acho que deu, né? Deu para a gente conhecer um pouquinho as informações e acho que deu para aprender, né? Ou não? Me diga, me dê esse feedback aí. Oi, Gleice. Professor, dê uma olhada aí no chat que tá. Tá tendo um babado aí por causa das perguntas. A pergunta de número 1. A primeira está dando que a 1.500 é a resposta errada. Não entendi. Deixa eu voltar aqui para a pergunta. Na primeira questão, qual é a resposta? Aqui, ó, 1.500 como resposta correta. Né? Mas, enfim, é uma questão polêmica, né? Mas é isso. É sobre isso. Professor, essa aula vai ser enviada para a gente, essa gravação? Então, isso vocês têm que... Acho que a Lívia pode responder, né? Ela está gravando. Até pelo que eu entendi, vai ficar salvo no Google Classroom. E aí eu acho que vocês vão sendo inseridos lá. Eu acho que é isso, né? Sim, isso mesmo, Marcelo. A gente enviou convite para todos, né, que se inscreveram, estarem acessando o Classroom. A gente vai disponibilizar os vídeos lá, e também se você tiver algum outro material, Marcelo, que eles possam, né, tá tendo acesso sobre a oficina, tá bom? E você pode enviar, a gente coloca lá. E também vai estar disponível nas nossas mídias sociais, tá bom? Geralmente a gente sobe todos os vídeos para o canal do YouTube do Labinv, então dá para acessar pelas 2 plataformas. Tá aí, gente, olha, eu ajeitei, tá? O 1.500 que estavam o pessoal com dúvida, porque eu comecei a editar a partir da segunda, né, gente? É por isso que não apareceu como correta o 1.500, mas agora já tá. Tá? Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez, Lívia, pelo convite. É sempre um prazer trocar essa ideia com os alunos. É um assunto que eu gosto bastante, né? Que eu já estou um pouquinho mais familiarizado com essas plataformas. E sempre que tiver aí oportunidade, eu já me deixei pré-convidado para falar de Canva, caso alguém precise em algum momento. Então, é isso, pessoal. Obrigado também aí quem está. Quantos? 29 pessoas na sala. Um número muito bacana. Eu agradeço. Coração.
O Labinvi também te agradece, Marcelo, e eu pessoalmente, né, pelo teu aceite, assim, tão em cima, né? Essa pessoa tem que ter muita generosidade, assim, para atender a gente, tão de pronto, te agradeço muito. Quero agradecer também a presença de todos, né? A gente sempre tem uma adesão muito boa nos cursos, então agradecer ao grupo de alunos do Labinvi que esteve aqui incansável com a gente, Maiara, Jéssica, Euseli, né, e os demais também, na figura das três, agradecer a todos, dizer que essa é a primeira oficina do ciclo de oficinas, né, que a gente vai estar realizando agora em novembro, dezembro, geralmente às quintas-feiras, né, a gente está realizando hoje, sexta-feira de manhã, por conta da disponibilidade do professor, mas geralmente vai acontecer às quintas-feiras à noite. Divulguem, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que, não só nesse momento de pandemia, né, Marcelo, eu acho que fica um aprendizado e possibilidade de desenvolver ensino-aprendizagem com tecnologias digitais para todo o nosso percurso, né, da nossa carreira docente, enfim, e como pesquisadores também, que acho que tem recursos infinitos, né, na utilização do Google Forms. A gente pode tanto realizar uma prova, por exemplo, né, uma avaliação, como se foi mostrando aí, como para aspectos de pesquisa, enfim, que acho que também agora é utilizar bastante a nossa curiosidade, né, eu falo sempre isso para os meus alunos, né, tenham curiosidade, mexam, não tenham medo de errar, né? Usem só para teste, para vocês saberem o que acontece e tal. Que acho que é isso. Né? Foi nesse movimento mesmo, de ir mexendo, de ir conhecendo, de ir testando, né? E eu acho que é isso que você falou, Lívia. A pessoa, ela vai mexendo, ela vai testando, ela vai usando, e a gente vai sempre aprendendo, vai sempre surgindo. Olha, hoje eu já aprendi uma coisa nova aí com a Lívia, né? De que eu preciso atualizar o meu pacote Office para poder copiar os gráficos. Então, a gente está sempre aprendendo. É isso, né? Também aprendi muita coisa, assim. Acho que a gente ir tomando familiaridade também com a ferramenta, né? Olha, agradecer a presença da Bárbara Martins, está falando com a gente do curso de pedagogia do campus de Vigia da UEPA. Olha. A gente teve inscrições de outras instituições, inclusive da Unifap, né? Fiquei super feliz. Não sei se a pessoa está aqui, mas fiquei super feliz que a gente está chegando lá no Amapá, né? Daqui a pouco o Labinvi está aí correndo o mundo, a gente fica nacional super feliz. E o mundo. Pois é, a gente fica feliz porque é um grupo novo, mas assim, tem uma potência incrível e eu devo tudo isso aos meus alunos queridos, amados, que eu tenho o maior respeito, maior admiração, reconhecimento. E fico feliz de trabalhar com eles. Professora Lívia, pode falar. É possível fazer parte do Labinvi? Se sim, como? Sim, é possível fazer parte. A gente está sempre recebendo novos alunos, né? A Ramília está até rindo. Geralmente, os alunos vêm para o Labinvi para fazer TCC, né? E acabam se integrando. Mas eu abro algumas chamadas quando tem os editais de pesquisa e tudo mais, tá? Mas o Labinvi está aberto, tá bom, gente? Depois vocês podem mandar mensagem, eu vou disponibilizar aqui o meu contato, e aí quem tiver interesse pode mandar uma mensagem, tá bom? Lívia, eu deixei meus contatos aí no chat também, caso alguém queira entrar em contato, pedindo algum tipo de material. Eu também quero deixar o convite para participação no projeto de extensão que eu estou coordenando junto com a professora Isa, que é a Casa de Estudos Matemáticos Online. A gente vem trabalhar o uso de algumas tecnologias para o ensino da matemática nas séries iniciais. Então, me sigam lá nas redes sociais, porque aí vocês vão ter acesso aos links para poder se inscrever, para poder participar, para quem gosta, né, ou para quem não gosta da matemática e quer aprender, quer passar a gostar. Então, tá lá, né? Eu sou um desses que vive um caso de amor e ódio com a matemática, então estou ali, junto com a professora Isa,
aprendendo muito e trazendo essa perspectiva tecnológica para o ensino da matemática. Aí já fica o convite também para todo mundo. Bacana, Marcelo, eu gosto muito dos projetos da Isa, inclusive ela sempre faz parceria com a gente pelo estágio, e acho que inclusive no terceiro ciclo a gente já podia pensar aí alguma coisa em comum, né, que a matemática também é algo que os professores de educação básica precisam sempre de apoio, de contribuição, então acho que vai ser legal. E já deixar registrado tua participação no próximo ciclo com a oficina sobre o Canva, né? A gente já fez aqui uma oficina com outro Marcelo, que é do grupo, mas ele estava explicando como fazer os cards para as divulgações, era uma outra pegada, assim, entendeu? Mais de design gráfico e tudo mais. A gente fez numa outra edição. Mas aí eu acho que o Canva tem possibilidades pedagógicas também excelentes, que a gente pode estar discutindo, tá? Então, te agradecer mais uma vez, Marcelo. Não vou prolongar muito para a gente poder almoçar, já sextou, né? Então, queria... Eu vou agora para esperar. É isso, vida de professor, né? Agradecer mais uma vez a todos e todos, e a você, Marcelo. Vamos continuar aí junto nessa parceria. Também estamos à disposição, tá? O Labim está à sua disposição. Um abraço grande. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima, viu? Beijo grande aí para todo mundo que ficou até agora com a gente. Até a próxima, viu, gente? Tá ótimo. Quem é aluno aqui pode ser que venha ser meu aluno de novo. Com certeza. Acessem as mídias sociais do Labinv lá, podem mandar mensagem também, que a gente está sempre atento. A gente está com o Instagram e o canal no YouTube, tá bom? E fiquem atentos ao Classroom, que a gente vai ficar alimentando de informações lá. Até quinta-feira que vem, então, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, bom dia. Tchau, gente. Bom dia.